Gente, o boca aberta aqui esqueceu a cortina aberta na janela, daí ficou esse sol do Saara iluminando mais que a Capitã Marvel contra Tony Stark. Mas no meio do vídeo eu fecho essa cortina. Peço perdão por essa iluminação horrorosa. Burro, infeliz, burro! Bom, o Brasil, ele É um país da Europa. é um dos países que mais usufrui de produtos da Marvel, da DC, sejam eles quadrinhos, games, camisetas, entre diversos outros produtos que tem nesse mundão sobre essas marcas, Marvel e DC. Roupas, filmes, bonecos, brinquedos, tudo que é tipo de coisa. Falando no quesito quadrinhos, aqui no Brasil, a editora que lança os quadrinhos da Marvel e da DC é a Panini. Atualmente é a Panini, desde 2002, ou seja, fazem 21 anos que a Panini tá no Brasil lançando Marvel e DC. Porém, a Marvel e a DC, ambas eram lançadas por outras editoras antes da Panini. Lógico, a Panini não é inédita no Brasil a trazer quadrinhos da Marvel. Era Block, RGE, que é a atual Globo, Ebal, Abril, dentre outras editoras que lançavam Marvel e DC. Mas, tanto Marvel quanto DC tiveram início no Brasil. Tiveram a primeira aparição, a primeira vez que pisaram no Brasil. Tiveram essa honra. Aqui é o Brasil. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Quais que foram as primeiras aparições da DC e da Marvel aqui no Brasil? Quais as primeiras histórias estrearam? Qual o personagem que trouxe o nome da Marvel pro Brasil? Ou o nome da DC Comics pro Brasil? Qual editor que lançou essa história? Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Lando? Ok, let's go. E aí, camarada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, vamos falando um pouco aí de um breve resumo Burro! da história da Marvel e da DC antes de falar sobre como elas chegaram aqui no Brasil. Senta que lá vem a história. A DC foi fundada em 1934. Na época, seu nome como empresa não era DC Comics como conhecemos hoje em dia. Era National Allied Publications. E em 1937, nascia uma revista dentro dessa editora, a Action Comics. E um ano depois, ou seja, em 1938, seria lançado a Action Comics número 1, ou, para os mais íntimos, a primeira revista do Superman. Eu tenho uma notícia, Bruce. A Lua está grávida. Já a Marvel foi criada em 39. Seu nome inicial como empresa também não era Marvel, seu nome era Timely Comics. Marvel era o nome da revista, a Marvel Comics. E a revista Marvel Comics 1 foi lançada justamente no mesmo ano de criação, ou seja, em 39. Mais especificamente, dia 31 de agosto de 1939. Uma história que contava com o namoro e com o Tocha Humana. Um ano após a DC Comics ou a National Allied Publication. Pois bem, entenderam o resumo? Pegaram esse breve resumo, mas resumo por cima, só para vocês ficarem por dentro, mais ou menos, da data de criação de cada editora, bem por cima. Pois bem, e quanto aos lançamentos aqui no Brasil? Vamos começar falando dos mais velhos, né, da DC Comics. Então vamos lá, DC Comics no Brasil. O primeiro a chegar aqui no Brasil foi Superman, por óbvio. Data de lançamento original já da Action Comics 1 foi de abril de 38. No Brasil, a primeira aparição do personagem já foi dia 17 de dezembro de 1938, ou seja, 8 meses após a criação do personagem. Dentro de um jornal chamado A Gazeta, em um suplemento denominado como A Gazetinha, no número ou na edição 445, teria a primeira aparição do personagem Superman. Essa primeira publicação foi somente de uma página. Eles pegaram a Action Comics 1, lançada nos Estados Unidos, e resumiram em uma página só. Uma página no jornal era o que tinha para contar a história do Superman ou da Action Comics número 1. Edição essa também continha a história do Audaz, o Demolidor. O Superman não foi só o primeiro a pisar no Brasil, ele foi o primeiro a ter uma revista de super-herói na Ebal, que é muito importante para a história dos quadrinhos aqui no Brasil. E também é de maior longevidade. Foram publicadas de 1947 pela Ebal, agora falando da Ebal, 1947 a 1983. Suas 5 séries tiveram 387 números. Isso falando pela Ebal. A Ebal lançou o Superman de 47 a 83. Mas a primeira aparição dele não foi na Ebal, na editora Ebal, foi no jornal A Gazeta, no suplemento A Gazetinha. O personagem muito importante para a DC Comics também e que estava presente no Brasil pouco tempo depois do Superman é o Batman, que é muito amado pelos brasileiros. Teve a sua primeira aparição na revista O Lobinho, número 7 da sua segunda série, em novembro de 1940, pouco tempo depois da Marvel chegar no Brasil, porque a Marvel chegou no Brasil um pouquinho antes do Batman pisar no Brasil. Essa parceria com a Ebal, da DC Comics com a Ebal, durou até 83. Então já estava tendo diversos atrasos de histórias. Aí em 1974, a Abril tomou a frente
tomou a frente da editora e dos personagens. Inclusive a Ebal, ela lançou Marvel e DC, ela perdeu primeiro a Marvel, continuou lançando DC e depois perdeu a DC Comics. Pois bem, essa é a história da DC Comics no Brasil. No jornal A Gazeta, no suplemento A Gazetinha, Superman em uma página teve sua primeira aparição. E agora a Marvel no Brasil. Bom, vamos lá, a Marvel é um pouquinho complicada porque ela teve diversos nomes ao longo da sua carreira. Como eu citei, né, Atlas, Timely, depois Marvel Comics. A primeira história da Marvel no Brasil foi uma do Namor, na revista Gibi Mensal número 142, em 6 de abril de 1940, 7 meses antes do Batman da DC, que eu tinha citado agora há pouco. Por essa história não é da Marvel mesmo. Na época ela era Atlas. Posteriormente viria a ser a Timely Comics. Ou seja, antes da Marvel ser Marvel de fato, a primeira história tinha sido Namor, lançada pela editora O Globo. Essa história citada, a primeira aparição do Namor, ela tinha sido lançada pela primeira vez na Marvel Mystery Comics, de 1939, número 2. Uma história curtinha que continha 12 páginas. Porém, a primeira história da Marvel de fato, foi só em 1967. Nessa época a Ebal já lançava DC Comics fazia tempo. E aí, numa ação de marketing com a rede de postos Shell, sim, os postos Shell, que hoje em dia estão aí até hoje em dia, a Ebal lançou uma revista em julho de 67, chamada Dois Super-Heróis Shell, Homem de Ferro e Capitão América, o Capitão Z número 0. Era entregue como brinde para os clientes que abasteciam do posto. Era uma revista mix, com 2 heróis com a história de Tales of Suspense. Inclusive vários postos, eles carimbavam, essa era como brinde, a Ebal lançava como brinde, mas alguns donos de posto, ligeiros, carimbavam um precinho só para não sair perdendo para os interessados e acabar vendendo. Mas enfim, a Ebal lançou Marvel até os anos 70 aproximadamente, eu não tenho esse número exato porque é um trabalho de pesquisa muito árduo, mas foi entre 73 a 76, enfim. A Ebal perdeu o título da Marvel primeiro, depois o da DC Comics, que ela perdeu em 83, e depois vem a Abril. Logicamente foi distribuído por diversas editoras, mas a que mais fez sucesso foi a Abril, que lançou de 84 a 2002. Depois disso vem a Panini, que até os dias de hoje é a que lança no Brasil, 21 anos já. 2 décadas se passaram e a Panini tá lançando. Faz tempo. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de vídeo é um vídeo que requer muita pesquisa, muito trabalho árduo, porque horas pesquisando, tem dados até aproximadamente que eu não sei. Esse quadro aqui do canal é a lombada quadrada, porém não estou copiando o Bokanankin com o papel jornal. É só uma forma de organizar as playlists do canal e ficar melhor pro público. Deixa aí embaixo ideias se faltou alguma informação, se eu dei uma informação errada, vamos se ajudar. Deixa embaixo ideias, tipo de pesquisas que eu posso fazer e trazer para vocês. Personagens pela primeira vez no Brasil, editoras, enfim. Deixa aí embaixo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, compartilha com seus amigos. Já falou? Valeu. Vou pegar uma onda.